A pastora da igreja, amém? Amém. 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 Vamos seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegue comigo a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, dá glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém não tem a Bíblia, pode usar pelo celular, pela plataforma, eu vou acompanhar aqui pelo Data Show. Abra comigo a sua Bíblia no último livro do Apocalipse, livro da Revelação, no capítulo de número 2. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, nós vamos ler do verso de número 12 até o verso de número 17, que tem por epígrafe, por título, a terceira carta dirigida à igreja de Pérgamo. Livro do Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do verso de número 12, quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Amém. Se não achar o Apocalipse, está estreito para você, meu irmão. É só sair no final e voltar. Assim. Então é bem fácil. Então, se você não achou, faz de conta que achou para não passar vergonha. E vai acompanhando aí a leitura em nome de Jesus. Diz assim Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia! Glórias a Deus. Deus. É uma palavra um pouquinho difícil de compreensão, uma palavra que é pouco pregada. Dentre as cartas que João escreve às igrejas da Ásia Menor, a gente costuma citar mais a carta à igreja de Filadélfia, a carta à igreja de Éfeso, e essa não é uma carta muito pregada. E tem muitos elementos de história aqui que eu demoraria muito tempo para falar, então não vou poder passar por tudo. Mas quando eu li esse texto, esse trecho das Escrituras, tem uma parte aqui, nesse último verso que nós acabamos de ler, que me chamou muito a atenção e que fez arder no meu coração. E Deus colocou uma mensagem para que eu compartilhasse com você nessa noite, uma noite de Santa Ceia. Eu quero que você entenda, irmãos, antes de eu começar a pregar, eu quero que fique muito claro para você. Você é um privilegiado e uma privilegiada por estar aqui nessa noite. Você não é qualquer um, você não é qualquer uma, você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. Você está no melhor lugar aonde você poderia estar. Deus te fez um convite, você aceitou este convite, e essa noite é especial, mais do que especial. E se você está começando a ouvir essa mensagem e não acredita, eu só te peço uma coisa: abra sua mente e o seu coração, abra bem o ouvido para ouvir, o coração para receber, porque o Senhor vai te mostrar que há algo especial acontecendo aqui, e que Deus faz coisas especiais para pessoas especiais, e Ele vai te mostrar que você faz parte desse grupo. Quem acredita que é especial? Quem acredita? Quem acredita? Brevemente, nós sabemos que João é levado à ilha de Patmos para ter a revelação das coisas que iriam acontecer, as doutrinas das últimas coisas, a escatologia. Mas antes de falar daquilo que vai acontecer, Deus começa a revelar para João a história da igreja. E João, quando ele escreve as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia,
um resumo da trajetória da igreja na terra. Cada uma dessas igrejas sendo ali uma ilustração, sendo ali como um símbolo, uma figura da igreja de Cristo em um determinado momento da história. Então a primeira igreja representa um período da história, a segunda igreja outro período da história, e assim sucessivamente. Nós temos aqui a igreja de Pérgamo representando o terceiro bloco temporal, a terceira janela de tempo. E é curioso que o nome Pérgamo significa casamento, ou aquele que se casou. E quando nós falamos da igreja de Pérgamo, nós vemos uma igreja que tinha um relacionamento com Deus, que havia assumido sim um compromisso com Deus. E historicamente essa igreja representa um momento em que o Império Romano reconhece o cristianismo como religião, eleva o cristianismo à condição de religião principal, universal do império, de todas as suas colônias. Mas essa igreja que estava casada com o Senhor e tinha um compromisso formal, ela começa a se envolver em outros relacionamentos extraconjugais. Então era uma igreja que era casada, era uma igreja que tinha um compromisso, mas no meio desse compromisso ela acaba se perdendo em muitas coisas. E ali, quando João escreve esta carta à igreja de Pérgamo, ele começa a falar que o Senhor conhece as obras dessa igreja, que o Senhor conhece o dia a dia dessa igreja, que o Senhor conhece os feitos, as ações, os pensamentos dessa igreja. E eu quero dizer para você, às vezes você entrou no culto hoje preocupado com tantas coisas, e você sentou ao lado de um irmão, de alguma irmã, e você não sabe como está a vida dele, você não sabe como está o dia dela, você não sabe as preocupações que ele tem, os problemas que ela está enfrentando, a luta, a conta que ela tem que pagar amanhã, a decisão que ele tem que tomar amanhã, a situação que está resolvendo, uma enfermidade que está ali para ser curada, um problema profissional, algum menos da família. Mas eu quero dizer, talvez a pessoa à sua direita, à sua esquerda, não sabe o seu problema, não sabe a sua situação, mas há um Deus que conhece as suas obras, que conhece a tua situação, que conhece o teu problema, e não só ele conhece, ele tem a solução para o seu problema. Jesus conhecia a igreja de Pérgamo, mas a gente não conhece muito sobre ela, então eu vou ter que gastar uns minutinhos para te explicar. Pérgamo era a segunda cidade mais importante da Ásia Menor. A primeira era Éfeso, que era a capital. A segunda era Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito rica, e ela era um centro cultural do mundo antigo. Por quê? Porque um certo rei de Pérgamo, ele decidiu que teria ali naquela cidade a maior biblioteca do mundo. E a maior biblioteca na época era a biblioteca de Alexandria, lá no Egito. Então ele começa a produzir livros e contratar escritores para poder juntar livros, e em certo momento ele chegou a ter 200 mil exemplares de livros numa biblioteca, que o que naquela época era muita coisa. Muita coisa. Só que para escrever os livros, eles eram escritos em papiro, que era um papel feito a partir de uma planta, e vinha lá do Egito. E aí o que acontece? Em determinado momento, as lideranças, os governos de Pérgamo e o governo do Egito entram em rota de colisão, eles rompem as relações comerciais. E aí o Egito, ele para de fornecer papiro para Pérgamo. Sem o papiro eles não tinham como escrever os livros. E ali o rei falou assim: mas como é que a gente vai fazer agora? E aí um sábio falou assim: olha, existe uma técnica para produzir um papel que é um pouco diferente, mas a gente pode tentar. Ela já existe, mas a gente vai aperfeiçoar. E eles pegam ali couro de animal, principalmente couro de ovelha, esticava o couro, colocava para secar, raspava o couro, e quando estava pronto eles produziam uma espécie de papel, eles conseguiam escrever, colocar ali as letras e fazer livros a partir dali. E a este material deram o nome de pergaminho. Quem já ouviu falar em pergaminho? O nome era pergaminho porque ele era feito em Pérgamo. Olha só que interessante. E aí aquela cidade começa a usar o pergaminho para escrever seus próprios livros e começa a exportar, vender muito pergaminho para outros lugares. E isso vai trazendo muito da fama e muito dinheiro para a cidade de Pérgamo. E porque ali tinha muitos livros, os
sábios do mundo antigo vieram para morar na cidade. Então ali havia muitos encontros de sábios, eles faziam debates, eles faziam saraus, eles faziam ali filosofias nas praças. E o teatro de Pérgamo era um teatro gigantesco, era o teatro mais íngreme de toda a história da humanidade já construída. Ele parecia uma parede assim, ele era enorme, muito, muito, muito grande. E ele tinha uma acústica tão perfeita que, mesmo sendo muito, muito elevado, quem estava lá no tablado, lá embaixo, quando falava, por causa da acústica, as pessoas lá em cima, muitos metros acima, conseguiam ouvir a voz, mesmo sem microfone, por causa da formação acústica. Era uma obra de engenharia perfeita. E aquela cidade sempre movimentada, com muitas pessoas, com muitos visitantes, com muitos sábios, torna-se, além de ser um polo econômico com muito dinheiro, além de ser um polo cultural com muitos livros, muitos sábios, também o Império Romano decidiu colocar ali templos à adoração aos deuses. Por quê? Porque como tinha muita gente, as pessoas iriam frequentar os templos e iriam dar ofertas, iam ali deixar dinheiro para aqueles deuses daquela época. Então eles constroem um templo a Zeus, um templo a Artemis, um templo a Esculápio, vários templos construídos ali na cidade de Pérgamo. E por causa disso a cidade tinha uma filosofia, uma cultura muito forte e uma idolatria muito forte. Pérgamo era uma cidade muito idólatra. E aí, o que acontece? Um dia um homem que nós conhecemos bem, temos falado sempre dele na escola bíblica. O nome dele, não sei se vocês conhecem, chama Paulo. Quem já ouviu falar do Paulo aí? Glória a Deus. Quem quer encontrar o irmão Paulo lá no céu? Glória. Eu vou dar um abraço nesse homem que encontra ele. Paulo vai para Éfeso, e Paulo prega em Éfeso, institui uma igreja em Éfeso, e a igreja começa a crescer, e de Éfeso, a igreja formada e que se estabelece em Éfeso, ela vai se expandindo, e as pessoas vão saindo de Éfeso e pregando nas cidades vizinhas, nas localidades vizinhas, e chegam, partindo de Éfeso, até a cidade de Pérgamo. E em Pérgamo é fundada e instituída uma igreja pequena, não tinha muita gente, era pequena, mas era uma igreja firme, era uma igreja sólida, não era uma igreja que tinha milhares de membros, mas era uma igreja que, mesmo sendo pequena, ela fazia a diferença. Sabe o que Deus manda dizer? Às vezes a gente está preocupado com o tamanho da igreja, com o tamanho do templo, com o tamanho da festa, a quantidade de pessoas, mas Deus pega as coisas pequenas e usa coisas pequenas para fazer grandes coisas. Talvez a nossa igreja pode ser pequena, mas se você se doar, se dedicar e mergulhar na presença do Senhor, Deus vai levantar aqui uma geração, vai cantar no louvor, e através dessa geração Ele vai fazer a diferença, porque Deus não precisa de grandes coisas, porque grande Ele já é. Ele pega os pequenos e faz os pequenos grandes para mostrar a sua grandeza e o seu poder. Se você é um pequenino do Senhor, se você é uma pequenina do Senhor, já levanta a mão e glorifica, já vai exaltando aí, porque o grande Deus está olhando porque os pequeninos e os santos são os pequeninos da grande escola. Mas sabe por que aquela igreja era pequena e fazia a diferença? Porque ela tinha uma liderança especial. E a liderança daquela igreja era de um homem chamado Antipas. Quem que era esse Antipas? Ele tinha o cargo de bispo ou presbítero, ele era o líder da igreja de Pérgamo. E o Antipas era um cara muito sério. Muito sério. Era um cara que não era de brincadeira, era um cara sério. E ele era um cara que você não conseguia convencê-lo, ele não negociava com os valores da palavra de Deus. Era aquele cara que talvez não fosse a pessoa mais agradável para você chamar para comer uma pizza na sua casa. Talvez não fosse o cara mais legal para você chamar para passar o final de semana com você, mas era alguém que você sabia que, se precisava de uma resposta de Deus, podia falar com ele, porque ele ia buscar a palavra e Deus usava a vida dele para trazer respostas. Antipas era aquele típico crente assembleiano que tem a cara meio fechada assim, meio serião, e que não negociava. As pessoas chegavam para Antipas com algumas propostas. Antipas, a gente já aceita aqui do lado, vamos fazer um esquema aqui, faz um evento,
me escuta aqui, os seus crentes aqui, o nosso aqui. Antipas, Deus não está neste negócio, eu não vou negociar. Antipas não era simpático a muitas propostas que ele recebia. Ele não era simpático a algumas facilidades, a alguns convites que ele recebia. E tanto ele não era simpático que o nome dele dá origem a uma palavra que nós conhecemos bem, que a gente fala até hoje em dia. Antipas ficou conhecido como Antipas, o antipático. Olha para o seu irmão, você conhece alguém antipático? Tem uns irmãos que eu estou olhando aqui em cima, está com uma cara de antipático, uma cara fechada, assim, triste, carrancudo. Mas antipático não é bem isso, não, irmão. Antipático é uma pessoa que não flexibiliza, que não negocia. Eles usaram o nome de Antipas para colar nele no rótulo como se fosse algo negativo. Mas Antipas, ele não agradava as pessoas, ele não agradava as lideranças, ele não agradava as multidões, mas tinha alguém que se agradava dele. Sabe quem? O Senhor Deus. Na carta que nós lemos aqui, ele é citado nominalmente. Jesus nos ajudou para dizer assim: eu sei que vocês não negaram o meu nome, eu sei que vocês não ativaram a sua fé, até mesmo nos dias de Antipas, porque Antipas era uma referência. Aleluia. Pode falar uma coisa, irmão? Escuta aqui que eu vou te falar, presta bem atenção, é bem para mim. O crente que quer ser gente boa com todo mundo, ele vai ter muita dificuldade de ser gente boa para com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente quer agradar a Deus, automaticamente a gente pisa no calo de algumas pessoas. A gente coloca o dedo em algumas feridas que as pessoas não querem que sejam tocadas. A gente fala algumas coisas que as pessoas não querem ouvir. A gente tem algumas posturas que entristecem, chateiam, mas aí é uma decisão que nós vamos ter que tomar. Eu quero ser simpático ao mundo ou antipático ao mundo e simpático a Deus? Aleluia a Deus. Tem momentos que, como um pai que cria um filho, ele não pode dizer sim para tudo. Tem momentos que a gente tem que falar. Tem momentos que a gente tem que se posicionar, e quando isso acontece, algumas pessoas se doem, ficam tristes, ficam chateadas, mas quando você quer agradar a Deus, você entende que o que Deus te chamou para fazer é uma missão que está acima do interesse de cada pessoa. E aí o que acontece, presbítero Eduardo? Em certo momento, o imperador Nero começa ali a divulgar que seria construído um templo em Pedro para a adoração do imperador. E começa a reunir as lideranças de várias religiões que tinham ao redor e diz assim: olha, quando a gente construir, vocês vão lá adorar, vão lá oferecer sacrifícios ao imperador, que vai ser uma representação de Deus, como o faraó era um Deus para o Egito. E ali Antipas se posiciona e diz assim: os outros podem fazer, mas eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou me prostrar, porque eu só adoro o único Deus verdadeiro, e vai ser assim. E é o que fizeram com Antipas: prenderam ele, deixaram ele preso um tempo e ameaçaram ele, dizendo: agora você vai sair, e quando você sair, você vai mudar a sua pregação, você vai mudar o seu discurso, você vai começar a falar agora que você apoia, que você vai adorar o imperador, que você vai oferecer sacrifício, que você nega a sua fé, e solta o Antipas. Quando ele sai, ele põe o pé para fora, ele fala assim: eu mantenho firme a fé no Deus que me chamou, me conhece, e continua pregando a verdade, anunciando a verdade. Sabe o que fazem com Antipas, irmãos? Prendem ele de novo, e aí levam ele para o templo da deusa Artemis. Quando chega lá, colocam Antipas dentro de uma estátua enorme de um touro de bronze, touro vermelho de metal. Colocam ele ali na barriga, no ventre do animal, fecha a comporta e acendem uma fogueira debaixo. Aquela estátua de metal começa a aquecer, e Antipas do lado de dentro. A intenção era o quê? Assar aquele homem. Era o primeiro micro-ondas da história, foi inventado ali.
e o fogo começa a pegar, e as pessoas ao redor fazendo silêncio na expectativa, de repente começam a ouvir uma voz. Era Antipas dentro do touro, com o fogo aceso, começando a adorar o nome de Deus. E ele começa a louvar, ele começa a adorar, e dizendo: eu não vou negar a minha fé, eu não vou negar aquele que me chamou, eu vou continuar servindo a esse Deus. Podem acender o fogo, podem aumentar o fogo, mas eu não vou negar aquele que me chamou, aquele que me escolheu, porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei quem eu era, eu sei aonde eu estou, e eu sei para onde eu vou depois daqui. Por isso eu não vou negar o nome do Senhor. E ele começou a adorar, e o fogo foi aumentando, e o fogo foi aumentando, e o povo ao redor, os crentes da igreja, toda a população começaram a olhar, e talvez eu imagino aqui, eles trazendo a memória e pensando: Deus vai livrar Antipas, assim como livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. O mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego vai livrar Antipas também, vai dar livramento para ele, vai dar escape para ele. E Antipas louvando, e o fogo aumentando, e de repente a voz de Antipas: o fogo, a chama sobe, o touro ali vermelho, quente. Quando o fogo apaga, eles vão abrir, e quando abre a comporta, Antipas está lá dentro, morto. Sabe o que aconteceu com a igreja? Ficou com a mesma cara que você ficou aqui. Vocês acharam que eu ia ter um final feliz, né? Vocês acharam que ele ia sair lá pulando, cantando? Mas eu quero te falar uma coisa: nem sempre as coisas acontecem da maneira como a gente imagina que elas vão acontecer. Deus tem poder para nos livrar das fornalhas dessa vida. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, mas às vezes Deus escolhe não nos livrar de algumas fornalhas e permite que a gente passe. Tem pessoas que entraram aqui hoje perguntando: Senhor, por que o Senhor permitiu aquela enfermidade? Senhor, por que o Senhor permitiu aquela situação acontecer? O Senhor não podia ter feito diferente? Por que o Senhor permitiu que aquela porta se fechasse? Por que o Senhor permitiu aquela perseguição? Por que o Senhor permitiu que aquela pessoa me enganasse? Por que o Senhor permitiu essa luta no meu casamento? Por que o Senhor permitiu essa humilhação na minha vida? Eu quero te dizer uma coisa: tem situações, tem coisas que eu e você não vamos entender agora, mas eu e você temos que continuar acreditando que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E não é que porque uma coisa não aconteceu como eu imaginava, ou como você imaginava, que Deus perdeu o controle. Pelo contrário, Ele continua no domínio da história. E o que você não entende hoje, você vai entender depois. O que você não sabe hoje, você vai saber depois. E mesmo quando alguém aparentemente é derrotado, isso não significa verdadeiramente uma derrota, porque o que é derrotado aos olhos do mundo pode ser vencedor aos olhos de Deus. A igreja começa a esfriar, a igreja de Pérgamo começa a se abater, e muitas pessoas começam a desertar da igreja, apostatar da fé, vão saindo, a igreja fica fria, abatida, desanimada, e muitas pessoas se questionando: vale a pena ser certinho mesmo? Vale a pena fazer tudo certo? Olha o que aconteceu com o Antipas, fez tudo certinho, morreu dentro do touro lá, Deus não livrou. E quantas pessoas aqui dentro não têm se questionado se vale a pena? Me ajuda a pregar. Olha para um irmão, olha para uma irmã, fala para ele assim: ó, não duvide, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena se manter firme ao Senhor, vale a pena manter a fé firme no Senhor, vale a pena enfrentar as lutas, enfrentar os problemas, enfrentar as perseguições, para se manter diante do Senhor. A igreja começa a desanimar, a pessoa se questionando, e Deus leva João lá para Ilha de Patmos, e na Ilha de Patmos Deus manda essa carta para enviar para a igreja. E na carta, sabe o que Jesus manda dizer? Vocês pensam que Antipas foi um perdedor porque ele morreu ali dentro? Antipas pode ter desagradado pessoas aqui, ele pode ter tido um final aos olhos dos homens trágico aqui, mas Antipas está na lista, no rol das minhas fiéis testemunhas. Glória a Deus.
O nome de Antipas pode não estar em nenhuma lista aqui da terra, mas ele está na lista dos salvos. Aleluia. O nome de Antipas pode não fazer a diferença, até esquecido pelas pessoas aqui, mas ele sempre será lembrado pelo Senhor. Aos olhos de vocês, Antipas pode ser um perdedor, mas diante de mim, Senhor, Antipas é o exemplo de um vencedor. Aleluia. E aí ele continua, ele diz assim, verso que nós temos: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à Assembleia de Deus, Ministério Água. Aleluia. Ao que vencer, de eu, o Senhor, vou entregar do maná escondido. O que é o maná escondido? Olha aqui para mim, vou te falar uma coisa, irmão. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas necessidades aqui na terra, dizendo assim: Senhor, vale a pena te servir. Deixa eu comecei a ir para a igreja, as coisas não estão acontecendo, eu ainda não vi a bênção, ainda não vi a provisão do Senhor. Mas Deus manda dizer: eu sou o Deus da provisão, eu tenho maná preparado, e já foi ministrado nessa noite. Aquele que não está vendo, ele pode até fazer prova do Senhor, porque ele vai testificar, ele vai viver, ele vai experienciar na sua vida o Deus que é o Deus da provisão. Deus manda dizer para pessoas aqui: tem gente orando por bênçãos financeiras, tem gente orando por uma porta aberta, tem gente orando para sair do aluguel, tem gente orando para comprar um carro, tem gente orando para saldar dívidas, e está orando e fala: Senhor, não estou vendo nada acontecer. Deus manda te dizer assim: não para, não desista, não volta atrás, continua caminhando, porque se você vencer, você vai receber da porção do maná que eu tenho para entregar, da minha provisão. E o que eu tenho para entregar para você não é o mesmo que os outros vivem, é uma porção especial, é algo sobrenatural, é aquilo que está escondido, é o reservado. É isso que Deus tem para colocar sobre as suas mãos. Deus está liberando bênçãos financeiras para pessoas aqui nessa noite. Tem chaves descendo aqui nesta noite. Tem pessoas que vão mudar de casa porque o Senhor vai providenciar. Você olha para a sua situação e não sabe como, não entende como, mas Deus vai mandar um maná escondido, preparado, e Ele vai fazer algo sobrenatural. Porque diante das perseguições, das lutas, das adversidades, muitos pararam. Você não parou, você continuou, você é vencedora, você é vencedor, e Deus vai olhar. O mesmo maná que ele deu para o povo do deserto. O povo estava no deserto e Deus mandava um maná para suprir as necessidades deles. Quem entrou aqui está passando por um deserto, receba o maná escondido de Deus, vai descer para a sua vida. Porque Deus ainda cuida dos seus filhos no meio do deserto. Mas não somente o maná. E eu venci aqui. Dar-lhe uma pedra, e na pedra um novo nome, Louvado seja Deus, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Olha a Deus. Tem gente que já está glorificando, mas tem pessoas que talvez não entenderam. Mas eu vou te explicar o que é isso aqui. Lembra que eu contei para você que em Pérgamo tinha um teatro que era o maior teatro íngreme do mundo? Os ingressos para esse teatro eram muito disputados. Muita gente queria ir, mas não cabia todo mundo. Iam muitos turistas e era muito caro. E algumas pessoas, quando conseguiam comprar, compravam para ficar lá no topo. Ele ouvia até o que estava sendo falado, mas quase nem conseguia ver o artista porque ele estava muito longe. Mas tinha alguns lugares bem próximos do palco, bem próximos do tablado, que eram as tribunas de honra. Era a área VIP.
Era a pista do show. Só que esses lugares eram reservados para o rei, para a sua corte, para os governantes, para os nobres. Eles podiam ir sempre que eles quisessem. Mas para uma pessoa que não fosse desse grupo entrar, ela tinha que receber um convite VIP. E como era esse convite? Quando um rei decidia convidar alguém para aquele lugar, sabe o que ele fazia? Ele pegava uma pedrinha branca de mármore, uma plaquinha branca de mármore, e ali nessa plaquinha ele escrevia o nome do convidado e colocava o selo, o carimbo do rei, que era quem estava convidando. Aí a fila estava lá, todo mundo querendo entrar, muitas pessoas pensando em entrar, com desejo de entrar e não conseguiam ficar do lado de fora. Outros conseguiam entrar, mas ficavam bem distantes. E aí chegava lá um cidadão com a plaquinha na mão e pegava uma fila separada. Chegava lá na entrada e disse assim: onde o senhor vai? Vai lá para cima? Não, eu vou para a área VIP. Porque eu tenho um convite especial. Cadê o seu convite especial? E ele mostrava a pedrinha branca com o nome escrito e com o carimbo do rei. E quando ele mostrava a pedrinha branca com o nome escrito e com o carimbo do rei, ele conseguia entrar em lugares onde os outros não podiam entrar. Quem tinha pedra branca com o nome escrito e com o carimbo do rei tinha acesso a lugares, a coisas, a viver experiências que os outros não podiam viver. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Nesta noite Ele está entregando na tua mão uma pedra branca com o nome escrito, com o carimbo do rei, e Ele está dizendo: a banquete já está preparado, a porta já está aberta, os outros vão ficar para fora, mas você vai entrar, porque você é especial, você foi escolhida, você foi escolhido, você foi selecionado, convidado VIP para estar não em teatro do mundo, mas diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O banquete já está preparado, a festa está preparada. Muitos queriam estar aqui, mas não estão. Mas você é convidado especial. Deus colocou uma pedra branca na tua mão. Deus colocou um convite especial. Ouve esse convite de Cabalai, porque você é especial. Essa pedrinha branca era um acesso VIP para áreas específicas. Geralmente depois das apresentações do teatro, os convidados das tribunas de honra iam para grandes banquetes, para banquetes maravilhosos. Imagina uma pessoa simples, uma pessoa comum, recebia a oportunidade de viver coisas especiais. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado, só olha, não fala nada não, só olha para ele, só olha para ele. Aos olhos de muitos, ela pode ser uma pessoa comum, mas Deus colocou um convite VIP na mão dele. Deus está nos dando acesso a coisas especiais. Quando você recebe um convite, você pode aceitar ou não aceitar. Você pode ir ou decidir não ir. Você pode entrar ou decidir ficar do lado de fora. Um convite não é uma obrigação, um convite é um convite. É uma oportunidade. Você tem a oportunidade nessa noite. Participar desse banquete aqui. É uma oportunidade que o Senhor te dá. Mas você foi escolhido e escolhida nessa noite. E se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade. Quem vai aproveitar a oportunidade do banquete? Se coloca de pé. Obreiros já podem